Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, meu pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. Paz do Senhor, meu pastor, Deus te abençoe. Estamos aqui para comentar a revista da editora Betel Dominical, que esse ano de 2020 está maravilhosa. Estamos trabalhando com família. Tema natural, família natural, segundo os valores e princípios cristãos. Estamos na lição de número 6. Eu quero agradecer você que está conosco aí esse ano, você que está conosco desde 2019, muito mais, porque tem acompanhado o nosso trabalho, tem sido uma bênção estar aqui com vocês. Tenho aprendido muito fazendo esse trabalho de comentar as revistas aqui, as lições. Eu tenho crescido muito espiritualmente e fico feliz em saber que eu tenho podido ajudar tantas pessoas no Brasil inteiro. Gostaria de conhecer você e é por isso que tem aqui embaixo o nosso telefone. Você entra em contato com a gente, vou fazer ali seu cadastro. Nós temos dois grupos, o grupo do Telegram, onde tem o pessoal, professores de EBD do Brasil inteiro. A gente discute ali os temas somente voltados à Escola Bíblica Dominical, e tem um grupo também no WhatsApp para aqueles que não têm o Telegram. Vai ser um prazer ter você ali com a gente no nosso grupo, e onde eu compartilho os planos de aula, inclusive esse que a gente está fazendo aqui agora. Você vai ter ali tudo isso gratuitamente. Seria um prazer você estar conosco. Quero agradecer as milhares de contribuições que tenho recebido e manifestações de carinho. Os comentários que vocês têm feito nos vídeos têm nos ajudado muito, nos motivado e mostrado que estamos no caminho certo. Agradeço ao nosso Bispo Abner por nos presentear com essa lição tão maravilhosa sobre família, e também por conceder esse espaço aqui, esse privilégio de poder estar contribuindo para o crescimento da grande nação Madureira. Gente, não esquece aí de compartilhar esse vídeo. Você que é professor de EBD, não esquece de passar para o seu aluno, para que ele veja durante a semana, para que no domingo você já tenha tempo aí para poder fazer a sua aula aí e só discutir os pontos mais importantes, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal. Você está chegando agora, clica no like, dá um like e dá um glória, ou seja, deixa o like e dá um glória, amém? Porque é ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom, e também você pode ser o nosso apoiador. Você também tem aqui o link do Apoie-se. Você clicando ali, você vai estar me ajudando, contribuindo para o crescimento do canal, o canal Boa Semente. Há alguns anos atrás eu comecei com esse sonho de plantar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor que tem me honrado, e agradeço a todos os nossos colaboradores financeiros que têm nos ajudado com suas contribuições. São poucas, mas são fiéis, porque Deus conta com uns 300 de Gideão, e esses são os nossos 300, são os nossos colaboradores. Gente, a lição de hoje fala sobre planejamento. Tem muita coisa boa. João e Ana não param de aprontar. A gente vai dar uma olhadinha neles. Tem muita coisa boa para você e para mim também, por aqui, no nosso canal Boa Semente. Tudo isso só depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, gente, voltamos aqui com a nossa lição de número 6, a necessidade de um planejamento financeiro. Essa lição promete, hein? Vamos ver o que João e Ana aprontaram dessa vez? Dá uma olhadinha.
Meu Deus do céu, quanta confusão que esse casal tem arrumado. Será que, meu Deus, vamos tentar. E quem sabe aí, esses milhares aí de Joões e de Anas espalhados pelo Brasil aí afora, precisando da sua ajuda, professor, precisando da sua ajuda, pastor, e da palavra de Deus. Vamos a ela na revista. Nossa lição é a lição de número 6, a necessidade de um planejamento financeiro. Objetivo da lição: mostrar a importância do planejamento familiar, apresentar como manter as finanças sob controle e ensinar como administrar com sabedoria a mordomia familiar. Gente, então, nosso texto está em Eclesiastes, capítulo número 5. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. E Lucas 14, versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer as contas dos gastos e vai ver se tem com o que acabar? É lá da primeira lição, lembra? Nossa primeira lição trabalhou com a questão do rei e a torre, que fala justamente sobre planejamento. Amém? Vamos lá. Tópico 1. Planejamento, um princípio bíblico. Meu irmão, tudo na vida precisa de um planejamento. Deus trabalha com planejamento. Desde o seu primeiro livro, chamado Gênesis, que significa começo, Deus sempre está planejando. Se você observa a criação do mundo, ali Deus está nos ensinando uma coisa, que Deus não fez nada de forma aleatória. Deus não fez nada de forma perdida, de forma por fazer. Não, Deus fez um planejamento. Observe que tudo que Deus criou seguiu uma ordem. Tudo que Deus criou seguiu uma lógica. Primeiro momento ele vai criar a luz, não a luz necessariamente que nós conhecemos, mas o que chamamos de luz cósmica. Ela vai ser criada para que depois Deus possa criar todas as coisas. O sol, como aquele que uma estrela de quinta grandeza que vai surgir como luminar aí, não foi criada no começo, porque essa luz que eu estou falando agora é o haja luz, é o crescimento, a luz cósmica, a luz necessária. Deus não precisa de luz alguma para criar, mas ele só estava mostrando a necessidade de a hierarquização das coisas. Nessa hierarquização, Deus vai criando as coisas, vai criando, e em cada momento ele passa a criar, ele cria a terra, cria o mar, cria primeiro o ambiente, cria primeiro o lugar. Isso é muito importante. Depois ele cria o jardim e só depois ele cria o homem. O que Deus está mostrando ali? Que Deus planejou. O homem foi criado no 6º dia, no 7º dia Deus descansou. Deus seguiu um planejamento. E se Deus planejou, por que nós não precisamos planejar? Não, o planejamento ele é necessário, é uma prioridade. Até na salvação que Deus concede a Israel, observe, Israel fica 430 anos preso no Egito, escravizado ali, Deus prepara o libertador chamado Moisés, dá a Moisés um preparo que ele vai ter no Egito, 40 anos ele passa no Egito aprendendo como vai lidar com o povo. Depois Deus retira ele do Egito e ele vai passar 40 anos agora no deserto aprendendo justamente no caminho por onde ele iria passar, conhecendo a região, conhecendo os montes, conhecendo os rios, os vales, a habitação, tomando conta daquelas ovelhas. Ele estava ali no local onde Deus o iria levar. Depois, só mais tarde, que Deus então o enviou para o Egito e de lá retirou o seu povo para caminhar 40 anos, 120 anos ao final. Deus levou 120 anos para retirar o povo de Israel de dentro do Egito. Tudo isso queria dizer, ou queria mostrar a preparação que Deus tem. Tudo na vida existe preparação. Até para os milagres da Bíblia existiu uma preparação. Você vê que todos os milagres que aconteceram necessitaram de uma preparação antes. O azeite da viúva, que é confrontada com o profeta, ele lhe pede que primeiro ela arrume os vasos. Sem vasos não há multiplicação. Aquela mulher teve que se preparar, ela teve que arrumar vasos emprestados. Se ela não arruma vasos emprestados, não há milagre. Muita gente quer milagre sem preparo. O preparo ele é anterior a tudo o que se faz. Jesus se preparou para a sua missão. A Bíblia diz que Jesus, aos 12 anos, já discutia com os discípulos, com os doutores da lei no templo.
Aos 12 anos, ele praticamente já estava formado intelectualmente, emocionalmente, mas ainda precisava do seu preparo físico. Ele só tinha 12 anos. E ele fica, então, dos 12 anos até os 30 anos, na obscuridade. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava se preparando. Se Jesus se preparou para surgir no cenário mundial aos 30 anos de idade, por que ele fez isso? Porque ele mostrou para mim e para você que precisava de um preparo. Após a sua preparação, 30 anos de idade, início do seu ministério, ele vai até João Batista. Com João Batista ele é batizado. Por que Jesus se batizou com João Batista? Porque ele precisava estar preparado. Se Jesus se preparou, meu irmão, por que eu e você não vamos nos preparar? E muitas das vezes nós pensamos que as coisas de Deus vêm assim, vêm do nada, né? Vêm ao acaso. Não é assim não. O próprio apóstolo Paulo, ele se preparou para o seu ministério. A gente pega o livro de Atos e acha que Paulo se converteu em Damasco, no caminho de Damasco, e logo depois começou a pregar. Não, ele sofreu resistência. Atos capítulo 15 mostra a resistência do povo judeu em relação a Paulo, antigo Saulo, porque ele era um perseguidor do povo de Deus. Em Atos capítulo 15 mostra a divisão ali, o povo não querendo aceitar a Paulo. Foi a Antioquia, a cidade de Antioquia foi o berço ali onde Paulo, acolhido por Barnabé, iniciou seu ministério, mas não sem antes passar 3 anos no deserto. O que Paulo estava fazendo no deserto? Muita gente se esquece desse tempo que ele passou no obscurantismo, mas ali ele estava se preparando para ser o maior apóstolo do século, de todos os séculos, de todos os tempos que nós temos da era cristã. E Davi já tinha matado, quando era jovem, ele matou Golias, já tinha anteriormente matado o urso e leão, mas nem por isso ele reinou, porque precisava de um preparo. De cerca de 15 anos se passaram até que ele pudesse reinar de fato, se cumprisse nele o propósito de Deus. E aí você pode estar pensando, por que o senhor está falando disso se a gente está falando de família? Aí você se engana. A família também precisa de um preparo. E tudo isso é importante para a gente entender como que a família precisa do preparo, e esse preparo passa por um planejamento. Se Deus planejou, por que você não planejará? Se Jesus planejou, por que a gente não pode planejar? Se Paulo planejava as suas viagens, por que nós não vamos planejar? E aí no casamento não pode ser diferente. Há necessidade desse planejamento. Só que hoje a gente vai lidar do planejamento não espiritual. A gente já trabalhou disso, né? Do anterior, dessa busca, dessa maturidade cristã. Não vai ser também do planejamento intelectual, mas do planejamento financeiro. Vamos lá? Então, no tópico 1, quais são as dicas aí para o casal, para o João e Ana, para o seu planejamento familiar? Número 1, evite a precipitação. Evite a precipitação. Muitos dos problemas que nós temos financeiros nos casais são por conta da emoção. Nós compramos por emoção. Compramos coisas que não precisamos, compramos coisas que não vamos usar, compramos coisas porque alguém vendeu, mas não porque a gente precisava. Evite a precipitação. Dinheiro, ele é muito importante. Se você conhece alguém que não dá valor ao dinheiro, é porque ele é um tolo. O tolo não dá valor ao dinheiro. A pessoa sábia sabe quanto ele tem em dinheiro e valoriza o dinheiro. E valorizar o dinheiro é saber que não pode gastar com qualquer coisa. Então, por isso, o primeiro ponto é você evitar a precipitação. Compre o que você pode pagar, né? Evite, por exemplo, o que muitas pessoas fazem, né, é comprar a perder de vista, achando que nunca vai chegar. O cartão de crédito, ele é uma bênção, mas se não for saber usar, ele é uma maldição. E é por isso que tem muito crente achando que o diabo está no lar dele. O diabo se levantou na minha casa, irmão. O diabo está furioso porque eu estou todo endividado, comprei isso, comprei aquilo, não estou conseguindo pagar. O diabo não tem nada a ver com isso. Faltou um planejamento seu em saber se você poderia honrar a sua dívida. Não há nada pior do que você comprar e não poder pagar. Não é nada pior do que comprar um carro e ter que devolver. É claro que as coisas acontecem, que os males acontecem, que os infortúnios da vida podem acontecer, e é por isso que você deve planejar antes de fazê-lo. Então, primeiro ponto, você deve evitar a precipitação. Ponto 2, é preciso que você também, além de evitar a precipitação, tenha cuidado com as dívidas.
A maioria dos problemas familiares que nós temos, irmãos, é por causa das dívidas. As dívidas acabam com o casamento. Quantos casamentos acabaram por causa das dívidas? As dívidas acabam com a paz, né? Porque com dívida você não tem paz, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. As dívidas retiram o sono, porque você tem que pagar, compra no cartão, mas a fatura chega e tudo que você compra precisa saldar, honrar seu compromisso. A dívida tira até mesmo o desejo sexual, o prazer sexual, porque um homem com dívida é incapaz muitas das vezes de pensar em sexo, uma vez que ele não tem condições alguma de pagar as suas contas. Então, cuidado com as dívidas. Veja se você realmente tem condições de ter aquilo que você quer. A Bíblia diz, como é que a Bíblia nos ajuda? A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com isso, e a Bíblia fala sobre nós devemos nos acomodar às coisas humildes. Isso significa que a gente deve saber se a gente pode viver de acordo com o padrão que a gente quer estabelecer. Algumas pessoas dizem, nessa terra você tem que comer o melhor dessa terra, Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda, né? Então você tem que ter o do bom do melhor, e pensa que por conta disso vai colocar o seu chapéu onde a mão não alcança, como diziam os antigos, ou gastar mais do que tem, às vezes porque quer viver um padrão de vida que não tem, ganha um salário, mas quer viver como se ganhasse mais, compra o carro que não pode pagar, vive na casa onde não pode morar, veste o que não pode vestir e ao final culpa o diabo por estar tentando destruir o seu casamento. Não, Senhor, a questão é você saber lidar-se das dívidas. Por isso a Bíblia fala, acomodai as coisas pequenas. Isso é muito importante, é você se acomodar, planejar. Hoje nós moramos nessa casa, vamos planejar para mudar para uma casa maior, então vamos viver nessa casa para depois a gente poder comprar outra casa. E essa é a grande dificuldade desse relacionamento conjugal, é de você muitas vezes ter um aumento, às vezes de um salário, e não saber lidar com esse aumento de salário. Porque é no aumento do salário, muitas vezes, que você pensa que tem um padrão que não tem e que começa a assumir dívidas que você não tinha antes. É por isso o maior número de pessoas endividadas não são as pessoas que ganham pouco. O maior número de pessoas endividadas são pessoas que ganham muito. Pessoas que recorrem às vezes a agiotas, que entram no cheque especial, que vivem endividadas, são as pessoas que ganham mais. E é por isso que a Bíblia fala que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Porque o segredo da vitória é saber viver com pouco, para que Deus possa te dar o muito. É administrar com sabedoria aquilo que você tem, os recursos que Deus te deu, para que a partir daí o Senhor possa trabalhar e multiplicar, desde que você tenha sabedoria, entendimento e contentamento daquilo que você tem. Por isso, em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dar uma regra que é fundamental: sei contentar-me com o que tenho. Ou seja, eu sei tudo, eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Esse é o segredo da vida do cristão, esse é o segredo do casal vitorioso. Ele vive com o que tem, ele se ganha pouco, ele vive com aquele pouco, mas se ganha mais, ele sabe pegar esse mais e poupar e não gastar o que tem. Já viu casos de famílias que tudo que ganha, gasta? Ganha 1.000, gasta 1.000, ganha 2.000, gasta 2.000, ganha 3.000, gasta 3.000. Olha, alguma coisa está errada. Se você vivia com 1.000, por que você não consegue viver com 3 agora? Não consegue viver com 3 porque deve estar com problema de dívida. Você não está conseguindo nivelar as suas contas. Está gastando mais do que você está ganhando. E aí, no tópico 1.3, fala sobre dentro desse preparo, né, que você tem que ter o cuidado com as dívidas, você tem também que ter cuidado com a precipitação, você tem que ter um cuidado com o local aonde você vai morar, a relevância do local da moradia. Gente, isso é muito importante. E aí, deixa eu te dar um adendo aí, né? Um subsídio a mais aí para você pensar sobre a revista falando. Eu quero acrescentar mais isso no âmbito dessa visão também espiritual, dessa questão do planejamento. Lembra que eu falei que Deus planejou tudo? E lembra que eu falei que Deus criou o jardim antes de criar o homem e depois Deus pôs o homem no jardim? Sabe por que Deus fez isso? Porque o ambiente é fundamental. Vou repetir, o ambiente ele é fundamental. Antes de Deus criar as pessoas, Deus criou o ambiente. Portanto, antes de você casar, você precisa ter um ambiente, você precisa ter o local,
você precisa ter uma casa. O ambiente, ele é fundamental. Qual ambiente você está construindo? Qual ambiente você está morando? Como você está construindo esse ambiente? O local da moradia é fundamental. Às vezes, na hora da prece do casamento, fala assim: contigo eu moro até embaixo da ponte. Já ouviu falar sobre isso? Algumas pessoas dizem, né? Com você eu moro até embaixo da ponte. Nananina, não. Não mora, não. Debaixo da ponte, vai ficar 1 mês, vai ficar 2 meses, mas não há amor que resista a isso. Sabe por quê? O ambiente é fundamental. Jesus falou certa vez sobre isso, como um homem que queria segui-lo. Jesus disse: as aves dos céus têm seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse para aquele homem que ele não estava preparado para seguir a Jesus, porque Jesus não tinha onde morar. E aí você vê que ele cita 2 pontos importantes: o ninho, né, como a habitação das aves, e o covil, a cova, onde as raposas dormem. O local onde elas dormem é muito importante. Significa onde ter um teto sobre a sua cabeça, né? Ter um local para dormir, né? Ter a tranquilidade de um lar. Você não pode criar seu filho num ambiente de violência, muitas das vezes, um ambiente não é propício, um ambiente que não é adequado, um ambiente onde, por exemplo, não há saneamento básico, um ambiente onde não há luz, não há esgoto, um ambiente onde há criminalidade. Tudo isso influencia diretamente na sua família, mas isso são coisas que você tem que ver antes de casar. E por isso chama-se planejamento. Onde eu vou morar? Vou tirar essa moça da casa dos pais dela e vou colocar aonde? Eu tenho aonde morar, eu tenho que dar a ela, né? E aí quando você pensa assim, bom, hoje o papel do homem não é mais ser provedor. Sim, justamente, o homem hoje não é mais ser provedor, que tem que dar à família, mas tem que construir. Eu tenho que planejar. Muito bem, então se você não vai pensar nesse modo antigo, né, eu vou dar à minha esposa essa ideia do homem provedor, que não existe mais, porque hoje são parceiros, tanto o homem quanto a mulher trabalham e dividem os custos, os gastos, mas então os dois têm que sentar e planejar isso. Filha, onde nós vamos morar? Então a gente não tem onde morar agora, então não vamos casar agora, porque a gente tem que pensar no nosso ambiente, vamos construir o nosso ninho. Como é que a gente constrói o ninho? O que nós usamos na construção do ninho? Observe que os pássaros, antes de eles acasalarem, primeiro constroem seu ninho. Olha que coisa interessante. Os animais também constroem o seu ninho, o seu local, o seu covil, antes de ter o seu filhote. E quando muitos deles, por exemplo, que não vão ter, no caso, eles se acasalam antes, né? Mas antes do nascimento da sua prole, eles preparam um local. Eles preparam porque sabem que o ambiente é fundamental para aquele momento, né, de receber aquela nova vida. Se os animais são dotados dessa capacidade de perceber a necessidade da preparação, do planejamento, ainda que limitado, né, da construção do seu ambiente, seja ninho, ou seja um covil, seja uma cova, seja um buraco, aonde vai depositar os seus ovos, aonde vai criar os seus filhos. Por que o ser humano não pode fazer isso? Sendo que ele é dotado da capacidade humana que Deus deu, né, no cérebro ilimitado, quando a palavra de Deus diz: vós tendes a mente de Cristo. Olha aí, planejamento, ele é fundamental. Observe seu ambiente, construa seu ambiente, sobretudo o local onde você vai estar com a sua esposa. Planejamento é fundamental. 2. Administrando com sabedoria. Bom, e aí tem 3 dicas importantes. Quando eu fui preparar essa videoaula, eu pensei em ir nos meus manuais, as minhas palestras e tal, e pensar em fazer isso. Mas como eu vi o modo que a revista está montado, que o Bispo montou, ele é tão bom que eu não preciso trazer um outro estudo dentro desse estudo. Ele é o próprio estudo que vai ajudar o meu casamento, o seu casamento, os nossos casamentos na nossa igreja, porque ele está muito bem elaborado. Então eu vou abordando os temas, né, dentro deles mesmo, dos tópicos, conforme eles vão surgindo, sem necessidade de trazer um outro estudo à parte. Por quê? Ele é uma grande oportunidade que nós temos de crescer através do material rico que está sendo disponibilizado pelo nosso bispo e pela editora Betel.
Então, nesse tópico 2, a gente está falando sobre administrar com sabedoria. E aí, número 2.1, como é que eu administro então com a sabedoria? Tendo em vista que a administração é algo fundamental. Deus, ao criar o homem, criou-o como o administrador. Quando a gente lê ali Gênesis, quando fala que Deus criou o homem ali e colocou para tomar conta do jardim e nomear os animais, a gente pensa em subjugar, a gente só vê isso como Deus, o homem dominando, como dominador, como predador, quando na verdade não é isso que Deus está querendo dizer. Deus está dizendo ao homem que ele é o responsável pelo local que Deus criou. Ele é o responsável por aquele ambiente, ele é responsável pelo jardim, ele é um administrador de coisas, daquele local, daquela situação. Então, como é que ele deve administrar? Deve administrar com sabedoria. E essa é importantíssima. O primeiro texto aí sobre sabedoria, que pode ligar na questão da administração, me lembra muito o Moisés agora no deserto, diante do povo de Israel, tendo que lidar com as situações difíceis agora que estavam lhe apresentando, e ele tentando resolver tudo sem nenhum tipo de organização, quando o seu Jetro chega perto dele e fala: Moisés, não é bom o que você está fazendo, você precisa de um planejamento. Você pega esse povo, divide esse povo, coloca 50, 100 e mais, e coloca pessoas para te ajudar, para liderar, e eles vão julgar as causas pequenas aí que tem, e as causas grandes vão vir sobre você, cada homem de acordo com a sua necessidade e a sua capacidade, vão te ajudar a administrar, de forma que você vai receber apenas as causas mais difíceis, porque senão você vai matar a você e ao povo que está contigo. Olha aí a Bíblia como um manual de administração. E aí, essa manual de administração que a gente está trabalhando aqui, a Bíblia, não que esse seja o intuito da Bíblia, né? Nos ensinar a administrar, mas eu costumo dizer que a Bíblia nos ensina a viver. A Bíblia é um manual da vida que Deus deixou para nós. Ela não só aponta a salvação do homem, o pecado do homem, para onde ele vai, ou seja, conta de onde ele veio, onde ele está e para onde ele vai, mas também ensina o homem a se comportar e viver nessa terra. Portanto, o que a gente pode pensar sobre essa questão do planejamento, né? Bom, arrecadar, né, mais do que gasta. Essa é uma dica de economia básica. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Então, se você ganhar X, você não pode gastar 2X. É importante você fazer isso. E aí, qual é a minha dica? Hoje na internet existem milhares de aplicativos, né, que te ajudam a tomar conta das suas despesas. Então você pode baixar no seu próprio celular, tá? Você vai lá e baixa no seu celular um aplicativo de economia familiar. E ele vai te ajudar ali nos seus gastos familiares. Você vai colocar o teu salário e você vai botar as suas contas, luz, água, telefone, tudo que você gasta, e você vai ver o que você pode ali gastar. Então hoje você tem aplicativos que vão te ajudar no teu orçamento doméstico, para que você não fique enrolado, para que você não fique endividado. Às vezes nós brasileiros temos mania de parcelar as coisas achando assim, que a gente não vê o preço total das coisas. A gente vê o preço da parcela. Então, se algo é R$1.000, mas ele parcelou em 10 de 100, a gente pensa assim: bom, eu ganho 500, né? Eu ganho 500, então não posso comprar isso de R$1.000. O que eu vou fazer? Eu vou parcelar em 10 vezes, porque 100 eu posso. E aí dá o problema. Porque muitas das vezes, ao parcelar esse 100, ele vai pagar ali, ó, daqui a 5 meses ele já não pode pagar os 100. Entendeu? Ele só pagou 500, não pagou 1.000. Na verdade, o que aconteceu é que ele não pode pagar os R$1.000. Ele vai pagar, de qualquer maneira, aqueles 100 parcelados. E outra coisa mais, quando você comprou em 10 vezes, na verdade, aquele produto não custava R$1.000, custava às vezes 500, 600, mas já estava embutido nele o juro. E por estar embutido nele o juro, parcelou ali R$1.000, você achando que está sem juro, na verdade, o juro já está ali. Você poderia ter guardado 500 no mês, 500 no outro, guardado 100 no mês, 100 no outro, 100, 500, 600. Com 600 você chegava na loja e comprava à vista.
Não caia com esse problema, tenha cuidado com essa questão de arrecadar mais do que você gasta. Veja se realmente você pode pagar aquilo que você compra, porque do contrário você vai estar até mesmo ferindo o que a Bíblia fala sobre a necessidade de você controlar seus gastos, ou seja, você dominar o dinheiro e não o dinheiro dominar você. Tá bom? Tá gostando? Não esquece, deixa o like e dá um glória. 2. Controle os seus impulsos. A maioria das compras que nós fazemos, compramos por impulso. O que é um impulso? É algo que você pensa em fazer sem pensar, sem raciocinar, sem levar para o lado racional. Preciso mesmo comprar isso? Tem em você essa questão muito forte. Eu preciso comprar? É necessário mesmo comprar? É necessário comprar. Eu vou usar isso? Porque muitas coisas que a gente compra não é necessária. Tem coisas que a gente compra é necessário, mas não vai usar agora. Entendeu? E aí tem aquela questão, então, você tem que pensar, é preciso comprar? É preciso, mas eu vou usar agora? Se você não vai usar agora, por que você vai comprar agora? Está vendo aí? Talvez você, ao invés de comprar isso, se endividar com isso, você possa comprar algo que seja mais útil. Portanto, é importante você pensar em não comprar por impulso, porque achou bonito, porque achou legal, porque parece estar barato. Tá? Controle é uma dica de economia para você. Segunda dica, estou te dando, hein? Está sendo bênção para vocês aí, hein? Olha uma pérola aí que eu vou te dar, mais uma. Nunca que os economistas, não sou eu que digo, não sou economista, mas que os economistas, a trabalhar com essa questão doméstica, sempre dizem, cuidado com as compras que você faz, que são feitas pelo impulso. Por exemplo, ir ao mercado de barriga vazia. Rapaz, ir ao mercado de barriga vazia é sempre uma armadilha para que você compre coisas que você não compraria se estivesse com a barriga cheia. Sabe por quê? Porque o cérebro envia informações ao corpo dizendo que está com fome e que precisa de comer. Aliás, o corpo envia essas informações e o cérebro, então, se está com vontade de comer, vamos comprar. E aí compra. Muitas compram biscoito, compram iogurte, compram um montão de coisa que se você tivesse com barriga cheia, você não compraria. Você comprou por instinto, você comprou por impulso. Evite as compras por impulso. Então, quando você for comprar uma coisa, pense antes de comprar. O ideal seria que você não compre nada sem seu cônjuge saber. Converse com ele primeiro, converse com ela primeiro, se é necessidade de que você possa fazer isso, porque isso é importante para a sua finança. Bom, e no 2.3 diz o seguinte, a importância de você ter uma reserva, a importância de você se programar, ter uma poupança. A gente sabe 2 problemas fundamentais que a gente tem hoje. Primeiro, não existe dinheiro de graça, Cuidado com as dívidas é o seguinte, não existe dinheiro de graça. Hoje em dia, o Brasil, por causa dessa questão financeira que nós estamos vivendo, o mercado financeiro, que mais tem ganhado dinheiro, aposentados, pensionistas, com desconto já na folha de pagamento, já ganham um pouco, e o pouco que ganham perdem para as dívidas, Ou então, se não são militares, são pensionistas às vezes também, outras pessoas que também acabam caindo nessa armadilha, no cheque especial, outra maioria dos brasileiros entram, estão todos endividados, a taxa de juros no Brasil é maior no mundo. Então, você não tem que pensar 2 vezes antes de comprar alguma coisa, porque você está pagando juros sobre juros. E aí é necessário você ter uma reserva para que você possa comprar à vista e assim fugir dessa problemática aí dos juros, que é a causa aí dessa dificuldade que a gente tem. Então, o que você vai fazer? Se os juros estão altos, a gente pensa assim, então não vale a pena poupar, porque ao mesmo tempo que você tem 12% aí no cartão de crédito, que é um absurdo ao ano, você tem o juros da poupança rendendo 1 e pouco, quando muito 1,8, e você pensa, não vale a pena. Não, irmão, sempre vale poupar.
Sempre vale poupar. Então não importa que não vai render tanto, mas pelo menos o seu dinheiro está guardado. Você tem que ter uma poupança, você tem que pensar na sua aposentadoria, você tem que pensar também no amanhã. Não gaste tudo que você tem, porque se você gasta tudo que você tem, se você vende tudo que você tem, você não está criando uma reserva. E não criando uma reserva, você não está cuidando da sua família, dos seus filhos, dos seus netos que virão posteriori. Tenha uma reserva, tenha sempre uma poupança. E no tópico 3, ele fala sobre, fundamental, a presença de Deus nesse planejamento. Bom, a Bíblia diz que o planejamento é do homem, ou seja, o sonhar, o planejar é do homem, mas a resposta vem de Deus. Após você fazer o seu planejamento familiar, você planejar suas finanças, tentar organizar suas finanças, você pode chegar à conclusão de que não consegue. Quantos no Brasil vivem com salário mínimo? É impossível viver assim, não é fácil viver assim. Mas nesse ponto, nesse caso, peça a Deus que te ajude no seu planejamento familiar, honre ao Senhor, para que o Senhor possa te ajudar nesse planejamento, para que você seja enquadrado naqueles que foram fiéis no pouco, são colocados sobre o muito do Senhor. Nesse tópico 3, então, a gente trabalha Deus dentro do nosso planejamento. Deus não pode estar fora desse planejamento. E como que eu coloco Deus no meu planejamento familiar para ter sucesso nas minhas finanças? 3.1, Reconhecer Deus como Senhor de tudo. Gente, tudo é de Deus. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que nele habita. Então, tudo é de Deus. A sua casa é de Deus, a sua finança é de Deus. O seu dinheiro não pertence a você. O seu dinheiro pertence a Deus. As pessoas que são perdulárias, que gastam tudo que têm, não reconhecem que o que tem não é delas, é de Deus. Nós não temos nada nessa vida, nós somos apenas mordomos. E por ser mordomo, nós temos que prestar conta daquele que é o dono de todas as coisas. Nós temos que prestar a Deus conta do nosso talento. Nós temos que prestar conta a Deus do nosso filho. Nosso filho não é nosso, pertence a Deus. Nós temos que prestar conta a Deus da nossa família, que a nossa família não é nossa, pertence a Deus. Nós temos que prestar conta do nosso dinheiro, que o dinheiro não é nosso. Nosso dinheiro pertence a Deus. Então, Deus, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele nos dá essas coisas para que nós possamos usufruir, e usufruir delas com sabedoria. E aí é por isso que a gente precisa entender isso. No 3.2, ele fala justamente sobre isso. Devemos administrar com sabedoria. Ou seja, e como aí tem a sabedoria? Vou dar uma dica para você. O dízimo, ele é fundamental para o seu planejamento familiar. O planejamento familiar precisa incluir ali a devolução dos 10% do Senhor. Uma vez que você sabe que tudo é de Deus, você deve doar a Deus, passar a Deus aquilo ali como oferta de gratidão ali ao Senhor, o dízimo, para o crescimento da sua família. Não no sentido de tomar nada a cá, de barganha. Deus não precisa de dinheiro, não precisa nada disso. Não você dá para Deus te dar 100 vezes mais, 10 vezes mais. Não, você dá porque você entende que é uma gratidão do seu coração, você doa ali ao Senhor. E isso já é o princípio da sabedoria, da ação de Deus na sua família, na sua finança, para que Deus possa te abençoar. E número 3, honre a Deus também com as suas finanças. Faça com que as suas finanças seja também um motivo de adoração a Deus, de honrar a Deus como que você tem. Uma família endividada não está honrando a Deus, não está honrando o Senhor, não. Porque uma família endividada tem tantos problemas que a gente viu aí no começo dessa lição, problemas que trazem problemas psicológicos, problemas físicos, problemas emocionais, problemas sexuais, enfim. E uma família endividada perde a alegria de viver, o prazer de viver e daqui a pouco está em separação. As pessoas que não são crentes e olham uma família endividada não glorificam a Deus e dizem: como é que pode o cristão andar enrolado? Mas quando um cristão ele segue a Bíblia, segue a palavra de Deus e busca nela um manual para a sua vida, para o seu crescimento, então ele começa a honrar a Deus com as suas finanças, como está em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Precisamos realmente entender como isso se dá a partir aí da nossa gratidão a Deus, através dos dízimos, através das ofertas, através das nossas contribuições ali que nós não fazemos ao homem, mas que nós fazemos
a Deus. Então, é importante a gente entender e compreender isso para o nosso crescimento espiritual. Bom, gente, estamos ficando por aqui. Deus possa te abençoar muitíssimo. Estou feliz por vocês terem ficado conosco até esse momento. Quero te agradecer por você ser apoiador do nosso canal. Não deixe de se apoiar no nosso canal. Nos ajude a chegar aos 10 mil, se Deus assim quiser. Ore por mim, pela nossa família. Clica no sininho aí para você sempre ter uma coisa nova. Clica no like e dá um glória. E assim a gente vai continuar juntinho aí, terminando nossa lição, terminando nosso ano na presença de Deus e tendo uma escola bíblica dominical abençoada. Até a próxima lição, lição de número 7, a ameaça aos valores na família. Não esquece, dá uma olhadinha aí, João e Ana.